Bom dia, pessoal, terceiro ano, tudo bem? Tocando nossas aulas aí de filosofia. Hoje nosso tema é felicidade, tá? Uma aula introdutória sobre pensadores que trataram da questão da felicidade, o impacto dela para a vida humana, né? E a partir dessa aula, nas futuras, nós trataremos mais especificamente sobre pensadores contemporâneos tratando sobre a felicidade, tá? Então, a princípio, a felicidade na Grécia Antiga tinha uma palavra específica que se chamava eudaimonia, tá? Tinha o significado de um bem concedido pelos deuses, ou seja, a felicidade é um dom divino, a princípio, né? Nós encontramos referências também no latim como felicitas e felix, que significam fértil, fecundo, frutuoso. Ou seja, quando você está bem no seu estado de espírito, você produz bem, né? Então é essa a ideia. A felicidade é algo muito importante para os filósofos da Grécia Antiga. Ela era vista como o objetivo da vida, né? E a filosofia seria um instrumento para atingir essa felicidade. Basicamente, vocês vão ter algumas perguntas no slide, né? Algumas perguntas muito importantes para os gregos, muito caras a eles naquela época, como por exemplo, filosofar para quê? E aí pensar sobre os fatos, pessoas, a vida, né? E aí, à medida que você pensa, você passa a pensar melhor muitas vezes, porque você vai praticando e vai buscando o equilíbrio, né? Com isso você encontra algumas soluções para problemas da existência, né? Para entender quem somos, o que somos, por que agimos como agimos. E aí você encontra algumas soluções para esses problemas, se tornando mais leve, né? E vive melhor. Por consequência, vive em paz consigo mesmo e com o mundo, sentindo-se feliz, transmitindo essa felicidade para as pessoas à sua volta. E a ideia dos gregos é que você se torna mais feliz quando percebe as pessoas à sua volta felizes, tá? E isso é marcante para Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Entre outras coisas, eles apontam como fontes da felicidade os bens materiais e a riqueza. Sempre foram das fontes mais cobiçadas. As pessoas se esforçam muito para alcançá-los, muitas vezes priorizam, né? Por consequência, também buscam muito poder, glória e o status, ou seja, o prestígio diante da sociedade, podendo até se matar por eles, né? Mas muitas vezes as pessoas não são nem tão conscientes da importância, do valor que esses elementos têm dentro de uma determinada sociedade. As pessoas acabam se matando e quando alcançam o poder não sabem muito bem o que fazer com ele, tá? Eles também destacam os prazeres da cama, os prazeres do prazer, ou seja, o prazer do sexo, o prazer da alimentação, né? É a questão da busca do bem-estar corporal, do bem-estar emocional. Muitas vezes as pessoas se dedicam com muita avidez, com muito esforço, afinco a alcançá-lo, perdem o equilíbrio, né? Priorizam isso em excesso e acaba resultando em dor, tá? A saúde é muito valorizada por muitos, especialmente quando se perde. Então, a saúde na prática é buscada pelos indivíduos mais moderados, mais disciplinados, que anseiam manter o bem-estar físico e emocional. Outro elemento importante, o amor e a amizade, né? Que são considerados importantes por muitos, mas muitas vezes se tornam secundários à medida que você prioriza, por exemplo, os bens materiais. Muitas pessoas passam por cima de qualquer um para alcançar a riqueza que almejam. E a questão da espiritualidade, que aí é uma questão muito individual. A pessoa busca uma relação apropriada de acordo com a fé que ela carrega. Tem pessoas que buscam menos os dogmas de determinadas religiões, como as católicas e as protestantes. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas elas são mais dogmáticas, elas têm pontos de fé indiscutíveis, né? E ao invés de buscar dessa forma, elas buscam uma espiritualidade, uma coisa mais fluida, né? Que permite maiores questionamentos e maiores descobertas. Tem pessoas que são ateias, ou seja, vai de acordo com a percepção de cada um. Falando especificamente de pensadores importantes, o Sócrates. Quando o Sócrates fala conhece-te a ti mesmo, ele fala que conhecer a si mesmo é fundamental para a conquista da felicidade, né? Então ele vai entender que a felicidade só pode ser alcançada se nós entendemos os nossos desejos e as nossas necessidades humanas, as necessidades do corpo especialmente, e nós possamos alcançá-las, né? Mas mais fundamental do que alcançar essas necessidades, que devem ser inclusive feitas com moderação, você tem que alcançar a felicidade da alma,
beleza? Do seu espírito, da sua essência. E para isso você deve seguir uma vida virtuosa, buscar fazer o bem, tá? Então, mais importante do que a satisfação do corpo é a satisfação da alma. Segundo Aristóteles, é essa que você deve priorizar, fazendo bem, alcançando conhecimento, em busca da verdade, tá? O Platão já diz que para ser feliz deve-se abandonar as ilusões, né? Lembre-se que o Platão faz aquela divisão entre mundo dos sentidos e mundo das ideias. O mundo das ideias é perfeito, só pode ser alcançado pela racionalidade, e o mundo dos sentidos é o que a gente vive, onde a gente se confunde totalmente ou muitas vezes porque nós aprendemos a realidade a partir dos sentidos, do que a gente ouve, do que a gente vê, e isso pode nos confundir. Então, tudo que tem aqui é uma cópia imperfeita do que já existe no mundo ideal, né? Então, qual que é o caminho para ser feliz? Usar a racionalidade, fugir dos sentidos, fugir das ilusões que nos confundem, né? Para isso, para chegar mais próximo desse mundo das ideias, a partir da racionalidade, eu tenho que equilibrar as minhas três partes da alma, como diz o Platão. A alma é dividida em três partes, né? A alma que ele chama de concupiscente, que é ligada aos desejos carnais, a alma irascível, que é ligada às paixões, embora você já tenha ali a presença da racionalidade no irascível, você tem muita paixão te motivando, né? E você tem a ligada ao conhecimento, que é a alma racional, né? Quando você equilibra e especialmente sobrepõe a racionalidade aos seus sentidos, né? Conseguindo controlar os seus desejos carnais e as suas paixões excessivas, você se torna um ser equilibrado, ligado ao conhecimento. Para isso, ele propõe o equilíbrio entre corpo e alma. Para o corpo, a ginástica. Para a alma, ele propõe o pensamento filosófico, a dialética, o debate. À medida que você adquire o conhecimento, você se torna bom. É essa a ideia do Platão. E com isso você consegue transmitir felicidade e ser feliz. Beleza? O Aristóteles faz uma teoria mais complexa, mais completa sobre felicidade. Tá? Para ele não está ligada a prazeres ou riqueza, mas à atividade prática da racionalidade, o ato de pensar. É a capacidade de pensar que faz o ser humano melhor, né? É o que há de melhor no mundo, né? Uma vez que a razão é o nosso melhor guia. Então, o que caracteriza o ser humano é a sua capacidade de pensar. Portanto, essa é a sua maior virtude e é nela que reside a felicidade humana. Ele é um cara que se torna totalmente fiel aos seus princípios nesse sentido. Tá? E ele divide o ser humano entre ato, que é o que ele é, e a potência, que é o que ele pode se tornar. Né? Então, o que ele é fundamental, é superior ao que ele pode se tornar, porque o que ele é no momento define o que ele vai se tornar futuramente, tá? É complexo, mas lembre-se, ato é o que ele é, potência é o que ele pode se tornar, beleza? Pois bem, ele mostra que as pessoas se tornam boas pelo hábito, pela prática, né? Você só vai se tornar uma pessoa boa racionalmente falando a partir do momento que você pratica a racionalidade no dia a dia. Você pensa, e pensando você sempre visa o bem, tá? Então é um hábito continuado, em que você busca a prudência, que é o equilíbrio, e a virtude, que é a busca por ser melhor constantemente, né? Nós buscamos sempre o bem e a felicidade, mas ela só pode ser alcançada à medida que eu pratico bem, à medida que eu busco ser melhor, tá? Então é somente a partir do caráter, né, daquilo que nos define enquanto essência, enquanto indivíduos, que nós vamos atingir a excelência, tendo uma boa conduta, né, uma paz de espírito. Então, a felicidade está ligada a uma sabedoria prática. E é feliz aquele que escolhe o que é mais adequado para si, certo? A pessoa racional analisa, pondera, julga, diferencia, né? E distingue o que é bom e o que é ruim. E aí nós vamos fazer escolhas pertinentes à nossa felicidade. Então Platão, ele cria um quadro sobre as virtudes. E aí ele coloca
o que acontece se determinada virtude é realizada com excesso e o que acontece se determinada virtude falta. Então eu vou pegar 3 exemplos para vocês, vocês têm o quadro nos slides. Coragem é uma virtude. Por excesso, ela vira imprudência, chamada temeridade. Por falta, ela é covardia. A temperança, que é você ser comedido, por exemplo, tomar cuidado para não comer em excesso, tá? Por excesso, ela é libertinagem, quando você se entrega totalmente. Por falta, ela é insensibilidade, quando você não desfruta, quando você não usufrui. E por fim, a generosidade, também chamada por ele de liberalidade, né? Por excesso, ela vira prodigalidade, ou seja, quando você distribui em excesso. Por falta, ela vira avareza, quando você é o famoso pão duro, tá? Então perceba que o Aristóteles ele mostra muito bem que mesmo as virtudes, se não feitas com cuidado, realizadas com cuidado, elas podem incorrer em excesso ou falta. E aí o indivíduo se distancia da felicidade. Por fim, o último pensador que trata sobre felicidade que a gente vai trazer hoje é o Nietzsche. E o Nietzsche, você sabe que é um cara fora dos padrões que a gente normalmente espera. Então Nietzsche é o seguinte, ele vai dizer, o ser humano inveja o animal. Por quê? Porque o animal está sempre aparentando felicidade. Nunca parece que passa por desgosto. Entretanto, ele fala, o que diferencia o ser humano do animal é justamente o seu ato de pensar. Se o ser humano fosse igual ao animal, ele não pensaria. Logo, ele não se daria conta do que é felicidade. O raciocínio do Nietzsche diz, o animal, ele aparenta felicidade, mas ele não consegue julgar racionalmente o que é ser feliz. O ser humano sabe. Então isso o diferencia. Portanto, essa inveja do ser humano por um animal é algo que não cabe ao ser humano. Ele tem um dom, uma capacidade que é fundamental para o alcance dessa felicidade. Então, a felicidade é aquilo que dá sentido à vida para o Nietzsche. E ela consiste em você vivenciar intensamente o presente, tá? Você vivenciar o momento. Então, você nunca vai vivenciar o momento se você não esquecer o passado, né? É óbvio que ninguém vai esquecer plenamente o passado, mas o fato de você deixar o passado para trás para viver o presente com intensidade é fundamental. É impossível viver sem esquecer. É impossível ser feliz sem deixar determinados traumas, determinados problemas para trás. A superação é fundamental para se alcançar a felicidade, né? Por quê? Porque a felicidade para o Nietzsche é passageira, né? É algo que é algo que passa muito rapidamente diante dos nossos olhos. Então ele diz: o fundamental para que essa felicidade se torne um pouco mais perene, permanente, é que você estabeleça metas para sua vida, independente dos obstáculos, independente dos resultados a serem alcançados, mas que você tenha metas. A partir do momento que você coloca metas, você coloca sempre diretrizes em busca da felicidade, em busca desse algo que é temporário, tentando transformá-lo numa constante um pouco maior na sua vida. Beleza? Bom, gente, esse foi a aula de hoje. Eu me estendi um pouco porque são alguns pensadores. Faça os exercícios que eu mandei no caderno. Fiquem bem e se cuidem. Grande abraço.